Diálogo conjugal, Padre Clarencio Gulson. Quinta reflexão. Começaremos a examinar outras condições que devem preceder o diálogo conjugal. Vou reduzi-las a 3 que me parecem abranger substancialmente toda a complexa e feliz situação dos esposos que se dispõem a um verdadeiro diálogo. O diálogo conjugal deve realizar-se em espírito de misericórdia, em espírito de humildade, em espírito de verdade. A expressão em espírito significa aqui aquela atitude, aquela disposição interior inspirada e sustentada pela graça de Deus, pela qual os esposos conseguem realizar competente e facilmente algo que está acima de suas forças. E comecemos pela misericórdia. Os esposos devem realizar o diálogo em espírito de misericórdia. Devem exercer um para com o outro o espírito de misericórdia. Mas o que é misericórdia? Não é simplesmente dó ou ternura dolorida. Não é aquele dó de quem, viajando, passa pelos destroços de um carro que acabou de acidentar-se. Por uma curiosidade, às vezes mórbida, ele diminui a marcha para ver, mas ao mesmo tempo deseja afastar-se rapidamente para não ser testemunha de nada, para não comprometer-se com algum infeliz acidentado, para não ser solicitado para coisa nenhuma. Quantas vezes o dó não passa de um autoconsolo ou de uma estranha ação de graças, porque aconteceu com o outro e não comigo. Quando um cônjuge mostra um coração ferido, uma pequena ou grande deficiência, um leve ou grave deslize, ele precisa não de um dó choramingas e inepto. Ele precisa de uma fonte de força e de esperança. Uma parábola de Jesus que o evangelista São Lucas nos traz no capítulo 10, versículos 25 a 37, nos revela o que seja realmente a misericórdia. Um homem judeu, viajando pela estrada da morte, de Jerusalém a Jericó, foi assaltado, ferido e abandonado, semi-morto, à beira do caminho. Passou por ele um sacerdote do templo de Jerusalém. Viu o ferido e teve dó. Mas tinha acabado de fazer o seu turno no templo. Precisava cuidar da sua roça, a família o esperava e, sobretudo, quem podia garantir que aquela não era uma cena preparada para uma cilada? Por isso foi em frente, rápido. Em seguida passou um levita. Também ele teve dó, mas pelos mesmos motivos afastou-se depressa. Por último, passou um homem samaritano, histórica, política e culturalmente considerado um inimigo também pelo judeu que lá estava ferido. Assim, tinha todos os motivos para acrescentar mais uma dor ao infeliz. Ele, porém, se deteve, aproximou-se e prestou-lhe o melhor primeiro socorro daqueles tempos. Transportou o ferido até uma hospedaria, entregou-o aos cuidados de um enfermeiro da época, pagou por ele e só descansou quando, de volta de sua viagem, certificou-se de que o homem estava salvo. Conclusão: exerceu a misericórdia aquele que assumiu como sua a desgraça do outro. Senhor esposo, as deficiências, as fraquezas, as limitações, as dores da
tua esposa têm que ser assumidas por ti como as tuas próprias deficiências, fraquezas, limitações e dores. Senhora esposa, as deficiências, fraquezas, limitações e dores do teu esposo têm que ser assumidas por ti como as tuas próprias deficiências, fraquezas, limitações e dores. E o mesmo se diga dos pequenos e dos grandes deslizes, das leves e das grandes quedas, das crises superficiais e daquelas que abalam as estruturas da personalidade. É assim, assumindo um do outro a pequenez ferida, que cada um se torna o bom samaritano do outro. É assim que ambos poderão se redimir de suas misérias, de suas crises, de seus cansaços, de suas desesperanças, de seus momentos escuros. É nessa comunhão de misericórdia que ambos poderão curar-se, reencontrar a ternura e retomar sempre a plenitude da vida e do amor.